O momento de discussão vai existir. Veja, se autoavalie. É assim que tem que ser. Ainda sendo onde vai ser responder aquilo que eu perguntei. Quais alterações você identifica nesta radiografia histórica? Ponto. Responda aquilo que eu perguntei, sempre. Vai lá, o tempo está correndo. Escrever o que tu acha, igual ao passado. Faltam 3 minutos, porque 3 minutos eu passo a questão. Quem chegou depois, descreva as alterações identificadas nesta radiografia do tórax. Ponto. Segundos, pessoal.
Questão 3. O que estaria no enunciado dessa questão? O paciente evoluiu com dispneia súbita e procurou o pronto atendimento. Com dispneia súbita e procurou o pronto atendimento. Você identifica alguma alteração? Se sim, qual? Descrever isso daí. Responda uma pergunta. O paciente procurou o pronto atendimento com dispneia súbita. Você identifica alguma alteração? Se sim, qual? Faltam 2 minutos, pessoal.
passar. Próxima questão. O enunciado seria: paciente com tosse há 2 semanas. Realizou esse raio-x de tórax. Qual a incidência da radiografia? E você identifica alguma alteração? Se sim, qual?
aí como é que funciona a questão da prova? Então, terminou aqui a questão das imagens. Antes da questão das imagens, o que a gente faz? Tem algumas questões na prova que são sem imagem, são questões às vezes de marcar, às vezes discursivas, e aí primeiro eu dou um tempo para vocês realizarem essas questões. Então, geralmente são 2 ou 3, como eu fazia, eram 3 questões assim, e 4 imagens, tá? Eram 7 questões no total, cada questão valendo 1 ponto, tá? E aí a gente, eu dava em torno de 20 a 30 minutos para poder responder as 3 primeiras questões, e depois no tempo. Depois que acaba o tempo aqui, tá certo? Vocês têm mais 5 minutinhos para poder passar ali com as coisas, e aí a gente entrega a avaliação, tá? Então, o que é o ideal? O ideal é que vocês, quando vão fazendo a descrição dos achados das imagens, já passa a caneta, entendeu? Já faça a caneta, tá? E esse é o ideal mesmo, inclusive na vida. Por que tem que ter tempo? Primeira coisa que tem que ter tempo é porque você precisa sistematizar dentro da sua cabeça, certo? Então, você bate o olho, você tem que saber que aquilo ali é uma alteração e não ter dúvida daquilo. Então, isso é uma maneira de você treinar o ABCDE também. E na vida prática, você não vai ficar 3 horas olhando um raio-x de tórax, 20, 30 minutos, para poder fazer um diagnóstico que pode salvar a vida de um paciente. Então, e vocês viram aí que o tempo, tanta gente com o braço cruzado, é só pegar e olhar, o tempo dá e sobra, tá certo? Dá e sobra. Então assim, não deu tempo, não sei o quê. Dá tempo e sobra para todo mundo. O que vocês precisam fazer é isso, é treinar. Como é que o povo fazia antes, professor? O povo, como é que eles faziam? Botava uma questãozinha dessa em casa, dava o tempo e fazia a descrição. Pronto, pegava um raio-x, botava e fazia a descrição. Um fazia para o outro. Beleza? Professor, e essas imagens? Essa imagem foi a prova de radiologia de 2019, tá? A N1. Então, assim, não é nada do outro mundo. Beleza? Vamos. Gente, sobre o modelo de como a prova é aplicada, alguém ficou com alguma dúvida disso daí? O que acontece? Isso daí foi um questionamento que eu fiz formal ao NAT, por quê? Porque eles colocaram a normativa, foi para uma prova teórica. A minha prova não é teórica, a minha prova é teórico-prática. E eu peguei e coloquei para formalizar junto ao NAT. A mesma coisa de você chegar lá na prova de anatomia, que você está lá, um negocinho vai roda e querer questionar alguma coisa disso, certo? Aqui eu considero da mesma maneira e foi o que eu apresentei ao NAT. Eu apresentei para tentar manter a prova do jeito que era, certo? Talvez coloque mais algumas questões para poder aumentar o número de questões, para não ficar as questões com muito peso. Talvez, mas o tempo sobre isso daí, eu fiz o questionamento ao NAP, eu estou aguardando eles me responderem. Ainda não elaborei a prova, vou elaborar hoje à noite. Mais algum questionamento, pessoal, a respeito disso daqui? Do modelo de prova, alguém ficou com alguma dúvida de como vai ser? Professor, estou sentado, não adianta chegar às 6 horas da manhã para pegar lugar, tá certo? Sou eu que escolho onde cada um vai sentar, tá certo? Então, professor, mas eu tenho... Vai sentar. Professor, tô aqui, ó, a prova tá lá. A gente sempre pega outra sala, que é uma sala maior, para que tem 2 data shows, para todo mundo ver. Professor, tô sentado lá atrás. Beleza. Não tá se sentindo prejudicado de alguma maneira com a imagem? Levanta o braço. Eu vou lá, professor, estou me sentindo prejudicado. Eu vou sentar na sua cadeira, vou botar o e vou dizer, dá para ver ou não dá para ver. Se não der para ver, eu pego a sua cadeirinha, você senta ali do meu lado, ali na frente, a gente vai lá, senta rapidinho, depois, beleza, melhorou? Melhorou, show de bola, beleza, a gente volta. Professor, toda a fila aqui não está dando para ver. A gente resolve, certo? Eu sou justíssimo quanto a isso. Já teve questão de eu colocar aqui no Data Show num dia, numa outra danada da lâmpada do Data Show não estava do mesmo jeito, iluminando da mesma maneira. O que a gente faz? Eu anulo a questão, não tem problema nenhum com isso. Tá certo? Problema nenhum. A falha foi do método, vocês não tem nada a ver, vocês não vão pagar o pato por isso. Tá? Então, maneira de estudar para a prova de radiologia. Assim, tá certo? Escrevendo, descrevendo e com o tempo. Professor, depois eu não tenho tempo de passar a limpo. Infelizmente eu pego a prova, pessoal. A prova tem tempo. Vocês precisam aprender a fazer as coisas com tempo.
Raio-x de tórax não é uma coisa que você vai ficar fosforilando 20, 30 minutos, 40 minutos com raio-x de tórax na mão. Você está na UPA com o seu paciente, você acha que você vai ficar 30 minutos com raio-x na mão, olhando, pensando? Você não tem esse tempo, pessoal. Então isso é uma coisa que a gente precisa treinar desde aqui. Então essa é a função do treinamento. Treinar vocês para isso. Então a maneira de estudar para a prova também envolve o tempo, certo? E como que eu estudo isso? Estudo isso através do ABCDE. Estudo A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Eu tenho que fazer o A, B, C, D, E. Ah, tem gente que na prova que pega e escreve A, ok, B, ok, C. É mais fácil, não tem problema. Mas a resposta não precisa escrever isso. Responda aquilo que eu estou te perguntando. Você identifica alguma alteração? Sim. Qual? Identifico isso, 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 isso. Tá bom. Beleza? Identifica alguma alteração? Não. Foi um raio-x de tórax normal? 10, acabou. Não, raio-x está normal. Pronto, acabou. Só isso que eu quero. Não, nunca vocês vão ter uma questão, uma resposta minha com 30, 40, 50 folhas. Eu não estou treinando vocês para escrever capítulo de livro. Eu estou treinando vocês para resolver a vida do paciente. Bater no pronto-socorro, você pegar o peito, pum, resolveu. E acabou. Tá? Professor. Oi. Então essa parte que tem as imagens é exatamente igual ao professor, só vai estar aí para falar desse jeito, vou falar desse jeito, dou o tempo. Por exemplo, tem questão que o tempo é mais, porque a questão exige um raciocínio maior. Tem questão que o tempo é menos, porque a questão exige um raciocínio menor. Por exemplo, você pegar um paciente gravíssimo, chegando com pneumotórax hipertensivo, você acha que tem 15 minutos para ficar olhando para o raio-x de tórax dele? Não tem. É a mesma coisa, você tem que bater o olho, você tem que entender aquilo ali, a gravidade, a urgência, por isso que a gente coloca tudo o tempo. Tá, eu só quero entender a dinâmica. Então o senhor vai estar sentado aí falando pra gente o que o senhor quer em cada imagem. Não. Eu coloquei aqui agora, porque você vai ter a prova. Questão 1 na prova. Como é que é a prova? Vou pegar aqui, só um exemplo. Porque ele teve questão que o senhor pediu a incidência, ele teve questão que o senhor só pediu alteração. Dá só um exemplo aqui. Responda aquilo que está na questão. Você vai responder aquilo que eu estou perguntando. Certo? Só dar um exemplo aqui. Ana, 30 anos, sexo feminino, diagnosticado com gastrite, porém não realizou o tratamento. Foi solicitado a radiografia para avaliação do abdômen agudo. Quais radiografias de incidência devem ser solicitadas na radiação de abdômen agudo? Você identifica alguma alteração nessas radiografias? Se sim, quais? Pronto. E você vai responder aí. A prova para você vem assim. Certo? Antigamente a gente tentava até imprimir o raio-x na prova para não ficar passando isso, só que não dá, a imagem fica ruim. Certo? Hoje em dia o povo faz prova multimídia até na residência para vocês fazerem. Então as questões vêm assim. E aí sempre vem aqui assim na frente, por exemplo, questão com imagem, questão sem imagem. Eu coloco para vocês não se confundirem. Certo? Então, resumindo, mais uma vez, vai ter uma questão assim, vou só um exemplo, as 3 primeiras, a questão 1, 2 e 3, não tem imagem. Eu vou lá dar um tempo para vocês fazerem, 20, 30 minutinhos, vocês vão fazer essas questões. Beleza. Gente, vamos começar as imagens agora, beleza? Beleza. Todo mundo se concentra, pô. Fez, terminou as imagens, 5 minutinhos, passa tudo ali e entrega tudo. Certo? Uma avaliação direta, com respostas diretas, sem nhanhanhã, sem lenga-lenga, não precisa de lenga-lenga. Eu quero saber se vocês sabem resolver a vida do paciente naquele momento. Tá certo? Professor, para essa M1 até agora, a gente vai ali no ABCDE, então a gente não vai chegar a falar hipótese diagnóstico, vai ter perguntas. É claro, tudo aquilo que a gente cobrou para colocar, tudo que compreende o conteúdo da N1, aquele livro de raio-x de tórax inteiro e aquela parte introdutória. Então quando o senhor fala assim, descreva a alteração... Descreva a alteração, você vai descrever a alteração e se você quiser concluir alguma coisa, você conclui. Tem alterações que dá para concluir, tá certo? Tem alteração que dá para você concluir com alguma coisa. Certo, você pode colocar, olha, estou vendo um animal passando ali, o animal tem 4 patas, um rabo, a cor dele é caramelo, indicativo de um cachorro. Beleza, show de bola. Estou vendo ali um cachorro. Agora estou vendo um animal de 4 patas passando ali e passou muito rápido. Eu consigo dizer o que? Não consigo.
Raio-X é a mesma coisa. Tem hora que você vai conseguir dizer exatamente o que é. Quando você conseguir dizer o que é, você tem a obrigação de falar para o seu paciente. Raio-X ele não consegue dizer tudo. Quando ele não consegue, você não vai dizer. Vamos começar a fazer a leitura dessas imagens, tá? Questão 1, quem é que vai falar aí que tá vendo? A ideia é que você se avaliar para ver se você está sabendo ou se não está. Se não estiver sabendo, estudar mais. Fiz lá para CD, vou só dar minha resposta. Foi o que eu coloquei. Eu falei que eu identifico primeiro o apagamento do setor do freio, do circuito de freio, apagamento da mola carreira direita, isso tudo vai estar do direito, apagamento da mola carreira direita e da hemicultura diafragmática direita. Então, o nivelamento até mais ou menos o terço médio do hemitórax direito. Aí eu coloquei que eu identifico também, na minha, eu não sei se é, mas bem no terço médio, tipo uma cavitação. Não sei se seria correto. Tem que ser essa parte aí, isso eu não sei. Toda preenchida com ar, né? E no terço superior do hemitórax direito, eu ainda consigo enxergar um padrão alveolar, bem na parte de cima, bem na parte de cima ali, no ápice, desculpa, bem no ápice, essa parte, subindo mais um pouco. Aqui? Não, pode subir mais um pouco, isso, pra mim, isso aí, eu vejo tipo um padrão alveolar ali, e no hemitórax esquerdo eu vejo um padrão mais de fluxo intersticial. Foi o que eu coloquei. E a ectasia de alto também, porque pra mim ela tá um pouco alterada. Não sei se é correto. Pronto, se você tivesse respondido assim, a sua nota ia ser 0,3 de 1. Foi isso que eu coloquei. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente discutir? E se parar para analisar, só também centralizando aqui. Lembra daquilo que eu falei, gente. Ninguém é 100% reto. Alguém quer falar a resposta para poder treinar? Eu não objetivo de que eu identifico claramente em hemitórax direito, determinando o apagamento do setor direito. Certo. Essa daí é uma questão, a sua resposta ficaria em torno de 0,6 a 0,7. Certo? Eu coloquei na presença do. Não sei se é sinal do S de Golden, seria? Oi? O S de Golden? S de Golden não. Aqui é outro sinal, que é o sinal do menisco. Não, coloquei os dois também, só com o S de Golden para esse no meio aí. Não tem. Alguém mais quer? Identifico o raio de capacidade do terço inferior direito, o terço pleural, traqueia, pé, Traqueta e a diferença da clavícula para outra, da clavícula para outra. Não tá ok. A clavícula pode. Lembra daquele negócio de todo mundo. Se você for, por exemplo, o cara que é meio torto, meio corcunda, a clavícula já vai ficar meio torta. Então não fica se apegando nisso. Mais alguém? Beleza. Então, recapitulando mais uma vez. Como que eu tenho que avaliar o raio-x de tórax? Para avaliar o raio-x de tórax, eu começo avaliando se o raio-x presta. Quero saber se aquele raio-x presta para alguma coisa. Então avalio inspiração, penetração, rotação e enquadramento. Primeira coisa, inspiração. Vamos contar nessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, 10 espaços intercostados. Então, na teoria está discretamente perissulfato. É coisa que dá para falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse lado discretamente perissulfato. Primeira coisa, rotação. A clavícula acaba aqui, a outra clavícula acaba aqui. Então, separar pouquinha coisa rodada. Certo? Então, não falar isso. Depois, avalio penetração. Penetração está ok. Consigo ver os corpos vertebrais superiores e membros inferiores. Enquadramento, raio-x, bem enquadrado. Ponto. Certo? Show de bola. Depois eu vou para o A. Avalio os pulmões, as vias aéreas. A primeira coisa que eu vejo é a traqueia. Você para analisar a traqueia, como ela está centralizada, aqui que ela desvia um pouquinho coisa, mas
está pouquinho coisa desviada, não valorizaria isso aqui não. Tá? Depois bronco do fone direito, bronco do fone esquerdo. Depois eu avalio os campos pulmonares, estamos descendo, de cima para baixo. Avaliando de cima para baixo, na hora que eu vejo aqui, opa, já vejo essa alteração aqui. Tá? Essa alteração aqui, se você parar para analisar, olha só, isso aqui é a artéria pulmonar, ó, a artéria pulmonar que ela vem está sendo comprimida aqui pelo derrame pleural, a artéria pulmonar está deslocada superiormente, então não tem nada a ver. Se alguém quisesse falar que tem uma opacidade alveolar aqui, estava correto, essa alteração. Aqui não tem opacidade alveolar, tá? Aqui é o arco costal mesmo. Então, vendo aqui, opacidade alveolar no terço médio, aqui no pulmão direito, e quando eu vejo aqui está tudo branco. Quando está tudo branco eu descrevo como o quê? Que a gente escuta na última aula, né? Velamento. Então, velamento. E aí, quando eu falo alguma coisa, tá certo? Descrevo alguma coisa, eu tenho que dar tudo. Rafael, né? Pronto. Rafael, ela aluna do terceiro ano B, ela fala uma coisa da vida, faz, estuda, trabalha, faz alguma coisa, beleza. Então tem que colocar. Estou vendo um velamento, da onde? Terço médio inferior do hemitórax direito, certo? Por que eu falei hemitórax? Não falei pulmão? Porque eu não sei se está no pulmão ou se está no hemitórax, a gente falou, certo? Então está aqui, velamento no terço médio inferior do pulmão do hemitórax direito. Esse velamento faz alguma coisa? Faz. Oblitera, apaga os contornos diafragmáticos, apaga o seio costofrênico e empurra discretamente o coração para a esquerda. Tá? Sugestivo de derrame pleural. Depois eu vou para o B, só terminar de raciocínio. B, ossos, não vi nada. Avaliar escápulas, clavículas, arcos costais, não vi nada. Depois, coração e mediastino. Dá para avaliar um descargo torácico aqui? Não. Dá para avaliar, não consigo ver outra borda. Então não falaria nada. Mediastino, aqui a gente vê a aorta. Então um pouquinho alargado, mas isso aqui é por conta da aorta. Não valorizaria. D, diafragma, não consigo ver nada. E aqui consigo ver perfeitamente. Depois eu vou para o E, que é externos, não vejo nenhuma alteração do legástrico presente. Então a resposta aqui, como é que seria? Uma resposta correta. Identifico o velamento no terço médio inferior do hemitórax direito. Ponto. Este velamento determina apagamento do seio costofrênico e desloca o coração. Ponto. Indicativo de um derrame pleural. Ponto. E aí, se você quiser colocar, identifica opacidade alveolar no terço médio do pulmão direito. Ponto. Pode ser uma pneumonia? Pode. Pode ser de uma telectasia? Pode. Pode ser de um tumor? Pode. Pode ser de tudo. Não dá para você cravar o que seja. Então, essa daqui é a resposta padrão valendo 10. Que valendo você tiraria 10 colocando isso. Ah, coloquei só o derrame pleural. Beleza. Coloquei o derrame pleural à direita, show de bola. E não coloquei isso daqui, vai tirar 0,8, 0,9. Beleza. Coloquei derrame pleural no pulmão direito, tá certo? Não, não tá certo. Falou derrame pleural, mas falou no pulmão direito, já está errado. Já perde ponto. Tá certo? Ah, professor, coloquei derrame pleural no hemitórax esquerdo. Se fosse seu pai que estivesse na frente do médico, o médico dissesse que era no hemitórax esquerdo e ele drenasse o tórax errado, você ia gostar? Não dá. Então, errou, está errado, gente. Tá certo? Esse tipo de erro não dá pra gente cometer. Tá? Então, sinceridade, nível de questão, fácil. Esse daqui é o tipo de questão fácil, que você não pode errar. Se tiver alguma coisa que você não entendeu isso daí, estude, porque isso é o básico do básico do básico do básico que a gente precisa saber. Nível de questão fácil. Tá? Dúvidas, pessoal? Então quer dizer que está normal? Ele está largado um pouquinho por conta da aorta, né? Como ele empurra um pouquinho para aqui, a aorta vem aqui, ó. Lá nada, isso é tudo fácil. Tudo fácil. Só um lado mesmo. professor, então quer dizer que não é obrigatório todo derrame ter um desvio de traqueia? Oi? Então não é obrigatório todo derrame. Essa traqueia está desviada para que lado? Era para estar, segundo derrame, desviado à esquerda. Da esquerda, e ela está para esse lado. Então bate, não bate. Você precisa entender. Esse raio-x está rodado, gente? O que eu falei? Ele está um pouco rodado. Se ele está um pouco rodado, a traqueia não pode estar rodada também? Se
ele não um pouco rodado, a traqueia pode estar um pouco rodada. Então, você valoriza uma traqueia rodada quando você tem alterações. Nesse caso aqui, ó, o raio-x não está, o raio-x está rodado, gente, a traqueia é para estar rodada. Mesma coisa, eu estou aqui, beleza, você está me vendo retinho. Se você me botar de lado, a traqueia vai sair do eixo. Então não tem como, por isso que avaliar a rotação é importante na hora da gente avaliar um raio-x de tórax. Eu preciso ter esse discernimento. Outra coisa, eu não precisaria especificar essa parte, né, do HIP na questão. Não. Só na análise mesmo, para não para depois. Lá, quando você está vendo o seu paciente, gente, o que eu quero é que você resolva a vida do paciente. Entendeu? Responda aquilo ali para poder resolver. Pronto. Não precisa HIP, tal, não sei o que, não precisa colocar isso daí. Só se a questão pediu a incidência, as coisas. Pedir essas coisas e você responde. Responda o que está na questão. Ah, e aí vem insuflação aqui, professor. Beleza. Gente, lembrem daquilo que eu falei para vocês. A gente utiliza aquilo como base. Se você quiser deixar, belezinha. Mas você imagina que o cara, 2,20 m de altura, um armário, ele vai ter a mesma distância de água postal que eu vou ter? A mesma coisa? Não vai. Então você utiliza isso daí como base. Certo? É uma base que a gente tem. Tem gente que o normal é diferente. Certo? Gente, alguma dúvida a respeito dessa questão? Beleza. Questão 2, quem é que vai falar? Que eu identifico rádio transparência, terço inferior, ambos territórios direito e esquerdo, além de sinais de persuflação, nas costelas mais localizadas e da pragmática identificada, subjetivo e interação. Certo. Alguém colocou mais alguma coisa? Eu coloquei que tem apagamento da trama vascular do terço superior da vitória. Como é que colocou sua resposta? Eu coloquei, além dela, colocou também identifico o apagamento da trama vascular em terço. Por exemplo, a Gabriela, nota 0. A Gabriela não acertou. Vamos lá. Também identifico o apagamento da trama vascular em terço superior da vitória do direito. Certo. Só isso? Só, 0,2. Coloquei. Coloquei que eu vejo uma interação do lado direito, tem um dreno de tórax também aí. E assim, eu vi derrame do tórax, ausência de trama vascular na parte superior. Olha só, a resposta, gente, na prova, gente, precisa ser organizada. Senão você não vai entender. Você tem que treinar para colocar a resposta do jeitinho na prova, para você poder organizar a sua linha de raciocínio. É isso que eu estou certo? É isso que precisa ser feito. Tá? Então, mais alguém? Tem alguma coisa? Eu vejo nos dois exemplos. Só rádio transparência do tórax direito com apagamento da trama vascular, diminuição do Mas no tórax direito, o tórax direito é gigante, velho. Você precisa descrever algo. Por exemplo, eu estou vendo aqui um apagamento da trama vascular no terço superior, médio, lateral e superior. Como é que eu coloco? Desse jeito. Você coloca aqui que você está vendo. Sugestivo de pneumotórax simples. Gente, vamos lá. Então, olha só. Esse raio-x, nível de treinamento moderado, nível de dificuldade. Isso aqui é um raio-x moderado, tá? Então, o que a gente está vendo? A gente pega, mais uma vez, a gente avalia, tá, as imagens. Ele começa pelo RIP, treme o olho, rotação, ok. Penetração, ok. Vamos lá, enquadramento, ok. Tá certo? Inspiração, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então esse hemitórax, o hemitórax está insuflado. Hemitórax está insuflado não significa que o pulmão está insuflado. São coisas diferentes. Vocês precisam entender isso daqui. O que significa? Estou vendo mais arcos foscais nos campos pulmonares. Beleza. Aqui onde era para ter a imagem do pulmão. Beleza. Vou guardar isso na imagem. Depois começo pelo ABCDE. A primeira coisa que eu avalio é o quê?
Traqueia. Na hora que eu bato o olho na traqueia, o que eu vejo? Tudo dentro da traqueia. Primeira coisa, o paciente está entubado. Bronca, beleza. Depois pulmão. Comparo do lado do corpo. Na hora que eu comparar do lado do corpo, esse pulmão ele acaba aqui, gente. Esse pulmão ele acaba aqui. Aqui eu estou vendo uma coisa mais preta que o pulmão e que não vejo o vaso. Então, olha só, eu estou vendo essa ausência de trama vascular. E quando eu vou olhar, ela vem margeando todo o pulmão. A ausência de trama vascular é na periferia. Olha só. Ela vem. Aqui embaixo também, ó. Falta trama vascular. E aí quando eu olho para o outro lado, olha só, aqui também não tem trama vascular. Aqui também não tem. Olha só, vamos desse outro lado não tem. Então, beleza. Então, ausência de trama vascular na periferia de ambos os hemitórax. Bom, isso aqui é indicativo de quê? Pneumotórax. Isso é ponto. Não tem como ter dúvida disso. Certo? Ausência de trama vascular na periferia. Beleza, show de bola. Além disso, quando eu avalio os campos pulmonares, eu bato o olho e já tenho que ver esse dreno aqui, ó. Olha o dreno aqui entrando. Esse tórax está drenado. Beleza. Depois disso, eu vou para o B, ossos. Não vejo nada. Uma coisa que chama a atenção é esse formato desse osso aqui. O que significa isso daqui? Mais cartilaginoso. Significa o que é isso aqui então? É uma criança. Isso aqui é um raio-x de uma criança. Tá? Então pronto, beleza. Depois eu vou para o C, coração e mediastino. Tudo dentro da normalidade. Depois eu vou para o D. Olha só como é que as curvas diafragmáticas estão, gente. Certo? As diafragmáticas estão bem retificadas aqui. Essa daqui eu quase não consigo ver. Olha só como é que desceu o baço aqui. Certo? Beleza, show de bola. Depois do D eu vou para o E, que é onde eu avalio externo. Quando eu avalio o E, eu vejo gás, ó, no subcutâneo. Olha o gás aqui no subcutâneo. Aqui e aqui. Enfisema subcutâneo. Tem também enfisema subcutâneo. E outra coisa chama a atenção. Tem gás aqui entre o fígado e a parede torácica, a parede abdominal. Tem gás. Então ele também tem um pneumoperitônio. Certo? Então aqui, o que você descreveria? Identifico a ausência de trama vascular na periferia de ambos os hemitórax, indicativo de pneumotórax bilateral. Está desviando alguma coisa esse pneumotórax? Não, você não está desviando, você não vai precisar falar. Então coloca pneumotórax bilateral. Bom, ainda identifico enfisema subcutâneo bilateral e pneumoperitônio. Bom, se eu perguntar para você, você identifica algum externo? Identifico um dreno de tórax à direita e um tubo endotraqueal. Se eu não perguntei, eu perguntei quais eram as alterações. Eu não perguntei qual era o externo, não preciso colocar. Então o que eu quero que você bata o olho aqui é identifique que a gente tem um pneumotórax bilateral, pneumoperitônio e enfisema subcutâneo. Ponto. É isso. Se você colocar na questão pneumotórax bilateral e enfisema, é 10. É isso que a gente precisa que vocês coloquem. Tá? Então, esse é um nível de questão moderado. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida a respeito dessa questão? Essa questão da hipersituação, quando eu vou saber diferenciar que foi o erro ou que é um caso da doença do paciente? Não entendi. A questão Como assim? o erro na hora de executar o exame. Mas o exame não dá hiperinsuflação, o erro de exame. Estava errado durante o exame. Hã? Como que eu vou diferenciar que foi o paciente que estava hipersituado ou se é a doença do paciente? Foi bem orientado no Certo, com aquilo que a gente falou na primeira aula. Você precisa entender que quando eu tenho uma doença, eu não tenho somente aquela contagem, eu tenho outros sinais. Por exemplo, quando eu tenho um DPOC do paciente, primeiro, aqui, poderia em algum momento ser um DPOC? De maneira alguma, porque aqui a gente tem a ausência da trama vascular. Isso aqui nunca seria um DPOC. Certo? Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo, eu tenho que ver os outros sinais. No DPOC que a gente estudou, a gente vai ter o que no pulmão? O que a gente falou? Hã? Não, no DPOC a gente tem lesão de padrão intersticial.
ramificado, tem que ter todos aqueles outros comparativos. Se eu conto, igual nesse caso aqui, eu só contei. Aqui tem diafragma retificado? Não, tudo está bonitinho. Aqui eu vejo alguma alteração? Não vejo. Isso daqui provavelmente é uma coisa constitucional do paciente, né? Errado do paciente, coisa constitucional. É o jeito dele. Você é mais baixinho, mas isso aí não está errado. O fato de você ser baixinho está normal, está tudo da normalidade. Mas a gente deu uma média para poder entrar. Quando decidiu uma média de 70 e 80 para poder entrar. A gente separa a média. A média do brasileiro é 1,70. Você é um pouquinho mais baixinho que 70. Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito disso daqui? A respeito dos externos, o senhor falou sobre isso, não sei se é eletrodo. Aqui você está vendo, o eletrodo é isso, que é o fio, né? Aí se também na resposta. Se eu perguntar, você identifica algum artefato externo? Beleza. Se eu não perguntei, eu quero saber a alteração patológica, a alteração de doença. Se eu perguntar se tem algum externo, você coloca. Nesse caso, tem o tubo endotraqueal também? Tem o tubo endotraqueal. Beleza. Questão 3. Quem vai falar? Coloquei aqui, identifique a espaçada do padrão alveolar no terço inferior da tórax esquerdo. Identifique o desvio da traqueia e da fissura ipsilateral da opacidade. Identifique também apagamento do seu costofrénico esquerdo, sugestivo de atelectasia mais derramadora esquerdo. Errou tudo, né? Esquerdo. Errou tudo. Então, zerou. Tá vendo? Então, assim, isso é zero. Se fosse seu pai, você mostrar que o negócio do tórax errado? Então, zero. Professor, eu coloquei identifique radiopacidade no tórax direito com desvio de traqueia. Não, já escreveu errado. Quando você identifica a radiopacidade, que tipo de radiopacidade? Identifica a radiopacidade, você tem que dizer. Radiopacidade a gente tem que ter um padrão. Então, pegar e colocar tipo de radiopacidade já descreve, já mata na hora. Isso vai fazer você raciocinar. E se eu vou colocar então identifique velamento? Oi, mas, gente, velamento é quando tem o quê? Mais de um apagamento? Velamento é o quê? Apagamento. Velamento não é apagamento. Velamento é o quê? É aquela coisa 100% branca. E eu utilizo esse termo velamento quando eu não sei aonde está. Entendeu? Eu sei aonde está. Mas se eu tenho certeza que aquele velamento é no pulmão, eu falo consolidação. Vamos lá, corrigiu? Então vai lá. Identifique a radiopacidade do padrão alveolar no terço superior do tórax direito. Identifique o desvio da traqueia e da fissura Olha só, ipsilateral. terço superior de tórax direito, radiopacidade padrão alveolar. Quando você está falando que é alveolar, está localizado aonde? Terço superior direito. Não, você falou que é opacidade padrão alveolar no tórax direito. Se você falou que é alveolar, obrigatoriamente ela está em qual local do tórax? Aonde? Não, quando você está falando, gente, ela está onde? No pulmão, você não precisa falar em tórax. Você pode falar. Existe opacidade alveolar na pleura? Não existe. Então você não precisa. Eu utilizo o termo hemitórax, pessoal. No hemitórax a gente engloba todas aquelas coisas, tá? Isso, gente, vai nos ajudar a raciocinar. Quando eu falo hemitórax, eu estou falando de tudo que está dentro do tórax. O que eu tenho dentro do tórax? Tem pulmão, tem pleura, tem espaço pleural, tá certo? Eu falo hemitórax quando eu não sei aonde está, tá certo? Então, quando eu sei que está fora do pulmão, beleza, show de bola. Agora, quando eu falo opacidade alveolar, está onde? Está no pulmão, não preciso falar. Vamos lá. Identifique o desvio da traqueia e da fissura ipsilateral da opacidade. Identifique também o apagamento do seio costofrénico direito. Existe de atelectasia mais não. Certo. Está parcialmente correto, tá? Então, vamos lá, parcialmente correto. Isso aí você ia ganhar 0,506. Pode. Identifique uma consolidação no terço médio inferior do pulmão direito com desvio de traqueia ipsilateral. Certo? Só isso? Então pronto. E aí 0,3. Pode. Identifique o
a capacidade padrão alveolar no lobo médio do pulmão direito, determinando apagamento da borda cardíaca direita, além do desvio lateral da traqueia, sugestivo de atelectasia do lobo médio. Mais correto. Ficou faltando só uma coisinha aí. Nós espera a resposta do 08, 09. Tinha que falar da culpa. Hã? Da culpa. Não sei. O que tem a culpa? A partir de alcance. A culpa está um pouquinho puxada, né? O que mais, gente? O que mais? Essa 3 o senhor falou que tinha dispneia súbita. Dispneia súbita, isso mesmo. Com alargamento do metastino aí. Tem alargamento do intestino, gente? Não. Primeira coisa aqui, tá? Primeira coisa. O que chama a atenção na hora que eu bato o olho aí? Hã? Traqueia desviada. Tem outra coisa. O que é? As costelas do lado direito está mais perto uma da outra. Oi? As costelas do lado direito está mais perto uma da outra. Isso significa o quê? Hã? Começando do Mas lado a está perdendo volume. Tem perda de volume. Então, ponto, gente. Se tem perda de volume e está puxando, você está em frente ao quê? A telectasia, ponto. Resolvido. Então, você já bateu, olha só, está puxado, isso é uma telectasia. Beleza. E agora o que você precisa saber é a localização. Olha só, esse triângulozão me forma aqui e apaga o contorno cardíaco direito. Está puxando. Está uma telectasia de volume médio. Tá certo? A gente vê. Está apagando o contorno cardíaco direito. Tá? Então a gente vê isso. Ah, mas eu estou puxando, o mediastino está alargado. Esqueci teu nome. Vinícius. Gente, eu estou puxando o Vinícius, você acha que eu vou puxar ele desse jeito? Vem cá, bem retinho, isso é coisa mais linda, vem cá. Não, eu pego e puxo assim, pô. A gente puxa regaçando, então vem tudo. Você acha que ele vai puxar retinho? Você acha que o mediastino vai vir desse jeito ou o mediastino vem assim? Ele vem de qualquer jeito, entendeu? Então, se o mediastino está alargado, por que esse mediastino está alargado? Porque ele está sendo puxado, ele está sendo puxado. Aí uma coisa que era assim, vai ser puxado assim. Na hora que ele fica, ele dá essa impressão que ele está aumentado. Olha aqui. Certo? Então, aumenta o mediastino às vezes em alguns momentos. Mas aqui, gente, o que você precisa saber é bater o olho. Ah, esse cara aí, dispneia súbita. O que pode ter causado isso daí? O cara pode ter bebendo, engolir um caroço de azeitona, broncaspirou um corpo estranho, tá certo? De uma hora para outra isso acontece. O cara engasgou, tá certo? O paciente estava lá bem, engasgou. Então, dispneia súbita. Só o corpo estranho aí. Hã? Só pelo corpo estranho do espírito, tá certo? Pelo senhor, descritivo desse aí. Hã? Descritivo desse aí, pelo senhor. Descritivo? Primeira coisa, bata o olho, o que chama a atenção aqui? Primeiro você tem que contar uma história. Identifica uma redução volumétrica do pulmão direito. Tá certo? Associado a uma consolidação ou opacidade alveolar, você pode falar dos dois jeitos. A opacidade alveolar é uma consolidação, certo? Ou a consolidação é uma opacidade alveolar. Então, beleza. Eu identifico isso daí como uma, vamos lá, redução volumétrica do pulmão direito, identificando-se a presença de uma consolidação triangular no terço inferior do pulmão direito, determinando apagamento dos contornos cardíacos direitos e retração ou desvio ipsilateral da traqueia e do mediastino, indicativo de uma atelectasia de lobo médio. É o raciocínio, eu quero que vocês contem para mim o raciocínio. Nível de questão, fácil. Esse daqui não dá para errar também. A atelectasia é outro. Gente, isso daqui isso aqui é um tórax todo enfiqueado. Agora esse daqui não. Isso aqui é um dia de hoje. Você tem que saber. Certo? A atelectasia tem que estar na ponta da língua de vocês. Tá? Se você não falar que você só tem uma atelectasia no pulmão direito, então você pode falar que tem uma atelectasia, mas você precisa lembrar que tudo pode ser atelectasia. Se eu tiver um alvéolozinho apagado aqui,
é a telectasia. Se eu tiver tudo isso apagado aqui, é a telectasia. Se eu tiver tudo isso apagado, é a telectasia. Então você precisa descrever. Estou vendo uma telectasia lobar, telectasia sedimentar, descrever o tipo de telectasia que você está vendo. Porque isso aí justifica. Então se você colocar, estou vendo uma telectasia lobar no pulmão direito, você vai resolver a vida do paciente? Vai. Você diagnosticou o cérebro do paciente. Você saber que é no lobo médio é excelente, é um plus, mas você já resolveu a vida do paciente. Então, para fim de questão de lobo, você acertou 80%. Certo? Então, você acertou 80%, colocou lá, telectasia lobar. Agora, a telectasia do pulmão direito, está correto? Está correto. A telectasia, você precisa dizer, quando eu falo do pulmão direito, eu estou dizendo que o pulmão direito está telectasiado totalmente, concorda comigo? Você tem que classificar essa telectasia. Se ela precisa de uma parte, de um órgão, de um segmento. Gente, mais alguma dúvida? Vamos lá. A telectasia seria uma chave. Oi? A telectasia, falaria que seria uma chave. A telectasia, nesse caso, a telectasia é um diagnóstico. Só que você poderia falar o que causou a telectasia. Se eu perguntasse qual o diagnóstico etiológico, estou perguntando o que causou essa telectasia. Quando eu falei etiologia, eu quero saber, foi uma bactéria que causou isso daí? Provavelmente não. Provavelmente é um corpo estranho, uma aspiração, alguma coisa que deu aí, que fez isso. Quem é que vai falar isso daí? Qual que é a resposta aí, pessoal? Primeira pergunta que eu fiz. Qual é a incidência? Para mim, a radiografia é normal. Tem certeza? Professor, eu coloquei que tem uma radiotransparência bilateral no terço médio superior. E apagamento na instância letra cardíaca. Tem tosse há 2 semanas. CPOC. Se você falou que tinha tosse há 2 semanas. Tem tosse há 2 semanas, isso mesmo. Eu coloquei. Nesses pontinhos. Nesses pontinhos. Alveolar. Provavelmente os espaços E aí, gente? O que tem? E aí? Eu achei um espaço para o Mário. Só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá tranquilo. E aí? Capacidade alveolar, Rapaz, já acertou tanta coisa. Não, bicho, tem que escolher uma coisa. Você vai ouvir as coisas, né? O paciente vai sair com tudo. Não, se botar tudo, vai dar certo. Não, outra coisa, se juntar tudo, colocou coisa errada, vai descontando ponto. Vai descontando ponto. Se ficar negativo, acumula para a próxima prova. Calma, repreende. E aí, gente? Só falta a sua opinião agora. Todo mundo já abriu. Tosse há 2 semanas. Tosse há 2 semanas. Como é que tá esse raio-x? Normal. Normal. Qual que rola nas UPA é raio-x? Ele vai no meio, não sei o que, tá me acabando. Ela fazer o raio-x da conta. É normal. Isso daqui é o discernimento que você deve ter. Tá certo? Aí vamos lá, gente. Esse nível desse daqui, ridículo. Esse aqui você tem que acertar. Você tem que acertar. Na UPA você não pode fazer algo desse. Então olha só. Ah, eu tô vendo aqui que tá mais escuro. Gente, tá mais escuro. Vamos entender o porquê. Raciocinar. Gente, isso daqui é um homem ou uma mulher? Mulher. É a mama. Na hora que o raio-x ele passa na mama,
tá certo? Aquela mama ali, ela tira um pouquinho, ela absorve um pouquinho aquela radiação. Então lá atrás vai passar mais ou menos raio-x. Então vai ficar mais branco. Olha aí. Vai ficar mais branco, olha aqui, vai ficar mais branco que aqui em cima. Eu não vejo o pneumotórax, a ausência da trama vascular é onde? Na periferia. Olha os vasinhos aqui na periferia. Então, raio-x, tórax, normal. Passa mais raio-x normal pra gente. Vocês têm que ver, cara, em casa. Mas faz sentido. Vou dar uma mão Gente, vamos lá. Vamos treinar mais uma vez isso daí. Vou dar mais 2 sequências para a gente treinar. Então, tempo, já está valendo. Pode fazer xixi. Ah, já sei, esse cara do estômago na em cima. Como é que escreve?
de aspecto hidroaéreo sobreposta sobre a cardíaca, identifique também discreta elevação da cúpula diafragmática, se distingue de ardiato. Certo, não é ardiato, concordo contigo, mas não tem só isso, tem mais coisas. Aí tiraria 0,6, lá no mundo. Além disso aí, pela N, teria o aumentamento mediático? Não. Quais são as outras alterações? Oi? Eu vejo de uma maior capacidade principalmente esquerdo, mas direito um pouquinho. O que mais? O que mais? Olha só, olha a diferença, a gente comparar um lado com o outro. Olha, comparando esse lado, olha como esse lado aqui tem as alterações mais brandas do que esse outro aqui, principalmente, ó. Isso aí tem sim, com certeza, tem umas capacidades aqui. O que mais que tem? Pelo perfil, pode ser mais alongado, né? O perfil pode ficar o quê? Total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, pulmões também tem insuflados, tem múltiplas opacidades intersticiais, tá certo? Tórax, intonel, olha só como é que o perfil está largado. Então, aqui é um caso clássico de insuflação, por DPOC ou enfisema. Então, aqui a gente está vendo um pulmão hiperinsuflado, um DPOC ou enfisema, essa é a hernia de ar. Então, a maneira de escrever identifica, pode colocar, identifica a presença de nível hidroaéreo, porque ó, ar. Esse é o estômago que vem para cá. Ar e líquido, posterior ao coração, em retrocardíaca, pode colocar desse jeito. O importante, gente, é vocês não falar que isso aqui está em outro local, entendeu? Vocês colocando, tá bom. Identifique a presença de nível hidroaéreo, situação retrocardíaca, indicativo de hernia de ar. Show! Depois, identifica ainda sinais de insuflação pulmonar associada a múltiplas opacidades intersticiais em ambos os pulmões, além do tórax intonel, que pode estar relacionado a DPLC ou enfisema. Acabou. Uma parte do ar não seja alveolar? Dá para confundir, eu concordo contigo, porque aqui é muita alteração fibrótica, mas dá para confundir, eu concordo. Se colocasse eu não descontaria, mas o grosso é a opacidade intersticial. E isso daqui, vocês falaram de opacidade, isso daqui é a gordura epicárdica. A gordura epicárdica ela dá esse aspecto. Então depois, quando vocês forem treinar raio-x no carro, treinem por isso, gordura epicárdica. Que aí vocês vão treinar ver como é que é essa retinha, quadradinha. Aqueles conchinhos que eles ligam aqui, né? Oi? Aqueles coxinhos, coxinhos gordurosos. Gordura epicárdica, a mesma coisa. Esses nódulos, O que são esses nódulos, gente? Hein? Esses nódulos são o que, gente? São massas. São o quê? Massa. O que são esses nódulos, gente? Não, gente, que são esses? A gente já falou sobre isso. O que é isso, pessoal? Bora, gente. O que é isso? Nessa altura do campeonato, você dá para esquecer não. O que é isso, pessoal? Fuzil. Hã? Fuzil. Fuzil, sim. Mas aí, o que tem dentro do hilo? O que é isso que eu estou vendo? Não, se não virar um. Isso aqui é vaso. A gente falou isso 300 vezes já. Lembrar que a gente, quando está vendo, a gente está analisando o pulmão de uma maneira 3D. Nós falamos isso. Aqui. Eu não vejo vaso, gente. Eu não tenho vaso só fazendo assim. Eu tenho vaso vindo daqui para cá. Na hora que o vaso vem daqui para cá, em que direção, ele fica como? Fica como se fosse uma bola. E aqui, olha isso que a gente está vendo. Aqui, tudo perto do vaso. E são os vasos pulmonares. Nível de questão, gente.
Vou botar uma difícil para ele. É nível de questão, sabe aqui? Isso daqui, fácil para moderar. Fácil para moderar. Tá? Fácil para moderar. Por exemplo, a R de água não tem como errar, não tem como ver isso daqui. Esquecer de ver isso aqui também não, gente. Todo mundo consegue, fácil para moderar. Essa outra aí. Quem vai falar? Eu posso tentar. Vai lá. Identifique radiocapacidade padrão intersticial bilateral nos terços superior, médio e inferior, depende de algumas cavitações em ambos os terços médios. Sugestivo de tuberculose. Não, zero. Posso tentar? Pode. Identifique uma radiocapacidade padrão alveolar no terço superior, médio e inferior de ambos pulmões direito e esquerdo. Além disso, identifique sinais de circulação com costelas horizontalizadas, aumento dos espaços intercostais, coração e dor, identificação das curvas diafragmáticas direita e esquerda, de alargamento do digestivo, Não, viajou legal. Gente, isso daí tá facinho. É um problema aéreo, é hipótese. É um problema aéreo, é hipótese. É um problema aéreo. Não, é um achado. Porque ele tá com um problema. Essa daí tá fácil. O problema é sugestivo do quê? O pulmão eu avalio como sempre? Pulmão, mas compare um lado com o outro. Gente, deixa eu apagar isso. O que eu tenho aqui, gente, que eu estou conseguindo ver? É um problema aéreo? Sim. Ah? Nos outros locais tem broncograma. Olha o tanto de broncograma. Aqui. Isso daqui, gente, ó. Se você falar que tem pequenas opacidades intersticiais, eu até fico, mas isso aqui, olha só. Olha o broncograma aéreo aqui gigante. Isso aqui é pneumonia, gente. Isso aqui é o raio-x de pneumonia. É assim, no dia a dia. Olha só, comparando um lado com o outro, olha como esse lado está mais branco do que esse. É só comparar. Compara com a maioria, talvez uma besteirinha aqui na periferia, aqui, mas a maioria trama vascular. Vamos ver o que eles estão passando. Eu não posso 2, colocar 3, então. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aqui não está o retificado. Se eu parar para analisar como é que está a bola bonitinha, então provavelmente é um paciente mais alto mesmo, que fez isso aqui. Esse coração não está em todo, esse é o coração normal da pessoa, grande, entendeu? Professor, eu não poderia colocar. Porque eu coloquei que eu vi padrão intersticial, Se você colocar. Eu até aceitaria, eu acho que dá para confundir um erro no nível de vocês, colocar padrão intersticial difuso, beleza, até aceitaria. Mas essa daqui tem que ter dito. Identifique com opacidade de padrão alveolar com broncogramas aéreos internos, localizada nos terços médio e superior do pulmão direito. Bom, do outro lado não tem. Isso aqui é subjetivo de uma pneumonia. Professor, mas acho que a gente tem muito. Não é nem medo, é tipo assim. Questão de achar mais um diagnóstico no raio-x sanguíneo. A gente normalmente a gente bate o olho, já vê uma coisa e quer descrever. Mas vocês estão aqui para isso mesmo, para poder errar e aprender. Então, não vai adianta. E tem que treinar o olho. Tem que treinar o olho. Não pode errar na verdade de reprova. Não, tem que positivo, tem tudo. Gente, vamos lá. Sério, esse tipo de raio-x, 000 possibilidade de não ver essa opacidade alveolar. Tá? Esse raio-x não tem como vocês errarem na vida prática de vocês. Se vocês errarem, vocês estão prejudicando o paciente de vocês. Esse daqui é iatrogenia não. Você pegar esse paciente, ele cair nas pulmões, você não iniciar tratamento com a pneumonia para ele, você está cometendo iatrogenia.
dá pra ver. Depois, só pra você treinar o olho. Depois que eu mostrei pra vocês, vocês conseguiram ver todos os broncogramas aéreos que tem aqui e que aqui não tem. Tá? Então, esse daqui tem que ver, pessoal. Tá? Infelizmente, como é que eu treino? Como é que você treinando o olho? E como? Comparando. Gente, é notório. É a mesma coisa que o colega falou. Olha só, você vai comparando um lado com o outro, esse lado está discretamente mais branco. Aqui é a mesma coisa. Ó, vem aqui, ó. Bati o olho, está mais branco do que aqui. Eu comparo. Eu falei para vocês, eu sempre comparo de cima para baixo. Vem, isso. A gente vê até um derramezinho cisural aqui junto, ó, tá vendo? Olha, pezinho. Vou apagar aqui. Certo? Então, esse daqui não dá para errar. Então, esse daqui é um nível fácil. Tá bom? Professor? Como assim do osso? E o outro lado também não tem? Não. O outro lado também não tem? Nossa, lá dentro não. Aqui, às vezes, o braço o paciente não consegue. Tá? Essa mesmo. Às vezes o paciente não esse ombro, ele não consegue mexer esse ombro. O ombro fica caído. Só a posição do paciente. Toda prova tem questão fácil, média e de média para difícil. Eu acho que dificilmente eu coloco essas questões difíceis, coisas que. Quero que você passe uma lista. Comecei. Lá naquela outra ele está apagado. Tá. Então, mas a questão da borda do coração. Mas embora não é cardíaco, ele aqui ele apaga mais sendo apagar geralmente a cultura diafragmática. Mas se utiliza o coração como base. Tá? Então, tem vários tipos de sistema. Pode ter trazer, pode ter no colocando tudo, então você consegue. Olha aqui o que você vai ter difícil. Entrega em branco. Isso aqui é o mais difícil. Parabéns. Tirar o professor aqui. Estava vindo direto. É mais difícil, uma tarefa difícil. Mas a lógica é a mesma. Eu avalio como? Avalio via ABCD. Aqui tem outra MDA, tá certo? Mas tem múltiplas opacidades reticulares, tá? Aqui você está vendo o coração
ele está rechaçado para cima e para trás, ó, o coração está comprimido, e aqui essa aorta, ó, ela largou aqui e veio aqui, está retinha. E essa coisa mais branca, aqui essa aorta, vamos lá ver o ateroma. Esse aqui é um raio-x que eu considero difícil. Isso aqui seria coisa de vocês. Mais raciocínio. Isso aqui está com vocês. Agora o restante está. Mas não quer ser a prova não. Depende do nível da prova. Quando eu faço a prova, eu sempre faço ela à noite e aí eu vejo. Por exemplo, se as questões estão mais difíceis eu sempre padronizo, sempre tem questão de baixo raciocínio, médio, moderado, dependendo. Se chega no final da prova, eu vejo que a questão só tem questão fácil, eu vou colocar uma mais difícil, porque a diretriz cobra isso. A diretriz pede que a gente tenha, quando a gente vai fazer lá o questionário, você tem que ter os níveis de médio, moderado, tal, raciocínio. Então, vale muito a coisa toda. Ó, esse daqui também é um raio-x mais difícil. Dreno torácico aqui, dreno aqui, paciente entubado, passaram um catéter de diálise aqui, tá certo? Tem um catéter de Swan-Ganz aqui dentro, você vê essa opacidade difusa alveolar aqui no pulmão esquerdo, e além disso um enfisema subcutâneo aqui na periferia. Aí o coração sabe, mas o paciente está o quê? Está rodado, olha onde é que acaba. O coração está mais à direita, por quê? O coração está rodado, olha aqui, ó. A clavícula não está de um lado e do outro. Rodou o coração. Então aqui provavelmente um caso de uma contusão pulmonar significativa, tá? O paciente está com 2 drenos de tórax, está com um dreno em cima, dreno embaixo, aqui catéter, tem um enfisema subcutâneo aqui ao redor, entendeu? O paciente bem puxo. Gente, o que eu vou mostrar para vocês hoje é isso, tá? Depois, passem a listinha de vocês, tá? E aí não sei que horas for a nossa prova. Estou para 9h30, né? Estou para 9h30. A prova da AVA é 7h30. Às 7h30. Minha prova não demora mais, não gosto de aplicar prova longa, tá? Até porque, como eu falei para vocês, é uma avaliação teórica e prática. Então, o que eu quero que vocês saibam é isso. Terminou a prova. Um abraço, vamos tomar um.